Brasil. Um país de paisagens tão diversificadas quanto sua gente. A história dos brasileiros envolve 4 continentes: Américas, Europa, África e Ásia. O moderno e o arcaico criam infinitas combinações de imagens. Imigrantes vindos da Europa, Oriente Médio e Ásia criaram comunidades alemãs, italianas, árabes e judaicas. Para surpresa de muitos, a maior colônia de japoneses fora do Japão fica no Brasil. A partir da miscigenação das raças, os brasileiros integraram e fundiram tradições e costumes de origens completamente diversas para criar uma cultura essencialmente mestiça. A dinâmica do confronto e da cooperação entre estes povos formam juntas um caleidoscópio cultural chamado Brasil. Nos últimos 2 séculos, o Brasil recebeu imigrantes das mais diversas procedências. Italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e libaneses, judeus de várias partes do mundo, além de outras nacionalidades, vieram se juntar a portugueses, africanos e índios na formação dos brasileiros. O que motivou essas ondas migratórias foi o desejo de uma vida melhor. Muitos sonhavam em fazer América, fazer fortuna no Brasil. Meu nome é Eduardo Gianetti, eu sou professor universitário, escritor, e eu vou estar acompanhando vocês nesta incursão pela história da formação da identidade brasileira. A saga dos imigrantes no Brasil começava geralmente no Porto de Santos ou do Rio de Janeiro, de onde eram levados de trem para os locais de registro e recrutamento. A partir daí, eram conduzidos para as fazendas. Começava então a dura vida desses trabalhadores rurais, que teriam pela frente um senhor de terras, acostumado ainda com o regime de escravidão. As primeiras migrações eram dirigidas, ou seja, patrocinadas pelo Estado brasileiro. Essa migração procurava atrair europeus e asiáticos, oferecendo lotes de terra e trabalho na agricultura. Na época da abolição, a população brasileira era formada na sua maioria por índios e negros. No entanto, não foram distribuídas terras para os ex-escravos e seus descendentes, e poucos se empregavam negros nas fazendas após a abolição. Existia a intenção das elites e do Estado brasileiro de promover, com as imigrações europeias e asiáticas, o branqueamento do povo no Brasil. Em 1824, no extremo sul do país, chegam os primeiros alemães. Eles se instalam no interior, onde, a duras penas, começam a desenvolver atividades agrícolas, construir suas casas, escolas e vilas. Até hoje podemos encontrar a marca da arquitetura alemã pelas cidades do sul. Nas comunidades agrícolas, ainda sobrevivem costumes, hábitos e dialetos quase extintos na Alemanha. Nós hoje, quando vamos ao interior do nosso estado, nós temos cidades que, vamos dizer, que você tem momentos que você parece que está no interior da Europa, com flores nos balcões, cortinas, você tem coros de crianças cantando em alemão. Com todas as tradições, os festejos, o Oktoberfest, com a festa da cerveja, etc. Quer dizer, a influência cultural dessa imigração é fortíssima. Bom dia! O sol já nasce lá. Bom dia, turmas do 5º ano da Escola Cantinho Feliz. Hoje, Goiânia, dia 7 de outubro de 2020. Estou, como disse ontem no finalzinho do vídeo, de ciências. Estou hoje com história. Vou trabalhar para vocês a chegada dos imigrantes ao Brasil. Na semana passada, vocês trabalharam aí o primeiro reinado, o segundo reinado, o Brasil independente. Então, hoje, nós vamos falar sobre um assunto que
chocou muito o país, que foi a chegada dos imigrantes. Professora, por que chocou? Chocou porque estavam saindo aí de uma escravização de negros africanos e os fazendeiros, donos dos cafezais, se sentiram sem jeito, sem atitudes para arrumar aí mão de obra. Então, entre uma fase de propagandas, entra uma fase aí de trabalho abusivo desses imigrantes. Então, por isso que eu falei que é uma fase aí que chocou o Brasil, pois estava saindo aí de um momento de escravidão no país, porém, as leis para os trabalhadores, esses que vieram de outros países, e aqueles que aqui estavam, não eram favoráveis. Criaram sindicatos, aí a coisa foi melhorando. Então peguem o livro de vocês, na página 130, que vamos à chegada dos imigrantes ao Brasil. Turmas, essa chegada aí de imigrantes foi lá pelo século XIX. Grande parte dos imigrantes eram de origem europeia. Algo interessante, que eles deixaram um lugar de origem devido a uma crise social e econômica. Lá haviam aquelas pessoas que moravam no campo, né, os produtores rurais, que deixaram o campo e foram para a cidade, em seu próprio país, antes de virem para o Brasil. Porém, as vagas de emprego não atenderam a quantidade de trabalhadores que precisavam. E com isso, esses trabalhadores, eles foram convencidos através de algumas propagandas que foram enviadas do Brasil para a Europa, que se viessem para o Brasil teriam uma condição de vida melhor. Inclusive, na Itália, nesse momento aí, algo além dessa crise social e econômica, também tinham sequelas de uma guerra que havia acontecido. Então, o povo europeu decidiu imigrar para o Brasil em busca de possibilidades melhores de vida. Será que foi isso que aconteceu? Eles tiveram vidas melhores? Então, a situação estava feia na Europa. Enquanto isso, no Brasil, os produtores estavam preocupadíssimos com a mão de obra em suas grandes propriedades, pois cada vez iam ficando maiores, as produções aumentando. E por que eles estavam preocupados? Eles estavam preocupados, pois movimentos cada vez maiores a favor do fim da escravidão aconteciam. Ou seja, eles pararam, eles pensaram e tiveram a visão de que a escravidão no Brasil poderia ficar extinta, poderia acabar. E o que eles fariam? Quem seriam aí a mão de obra para essas grandes propriedades de café, que estava aí no auge e contribuiu muito para a modernização do nosso país? Tão preocupados que estavam, o que eles decidiram fazer? Com isso tudo, cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o país. Como disse, eles investiram em propagandas e eles possibilitaram aí que a vinda fosse paga por eles, que a estadia,
em um determinado momento fosse também paga pelos fazendeiros. E então a pessoa, nossa, lá eu vou conseguir uma vida melhor. Veremos se foi isso que aconteceu. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, diante de possibilidades de vida melhor, passagem paga, estadia paga, trabalho garantido, eles resolveram então deixar o país de origem e vir para o Brasil. E os cafeicultores, os fazendeiros, eles pagaram até o final do século XIX, pois a partir do final do século XIX, quem assumiu essa responsabilidade de trazer esses imigrantes, de colocá-los em uma hospedaria, até encaminhá-los ao seu trabalho, foi o governo brasileiro, tá bom? Mas não pensem que a viagem para a América era fácil para os europeus, não. Olhem o que eles enfrentavam. A viagem não era fácil. Enfrentavam a falta de alimentação, higiene nas embarcações vindo para cá. Desembarcavam no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Seguiam de trem para a capital, onde se hospedavam na hospedaria de imigrantes no Brás. Então, eles saíam de lá, vinham aí com má alimentação, má higiene. De lá, eles paravam em São Paulo, né, no Porto de São Paulo, Santos. Em seguida, eles iam para a hospedaria de imigrantes do Brás. Lá achei interessante que ela oferecia aí a esses imigrantes diversas coisas, como tratamento médico, cozinha, oferecia também tratamento odontológico, entre outros, igual vocês vão ver agora. Pois é, então os imigrantes chegavam, paravam em São Paulo, iam depois para a hospedaria no Brás. Essa hospedaria de imigrantes era o local onde os imigrantes ficavam até serem encaminhados ao seu novo emprego. Passavam pela Agência Oficial de Colonização e Trabalho, localizada no prédio da hospedaria. O alojamento disponibilizava aos imigrantes a hospedaria, onde eles poderiam dormir, assistência médica, odontológica, como já havia falado, oferecia farmácia, laboratório, também oferecia correio, hospital, lavanderia e cozinha. Então até aí tudo tranquilo. Os imigrantes pensando, nossa, aqui tudo vai dar certo, pois estamos num local onde teremos trabalho, vamos conseguir ter uma vida melhor do que a que estávamos vivendo. Então eles chegavam, ficavam aí deslumbrados, pois tinham de tudo nessa hospedaria. Eles não tinham que sair de lá para nada. Eles chegavam ali, eles já tinham aí a Agência Oficial de Colonização e Trabalho, que já encaminhavam os mesmos para os seus trabalhos. E lá eles tinham tudo, tinha hospedaria, tinha assistência médica, odontológica, tinha a lavanderia, tinha a cozinha, farmácia, laboratório, etc. Então, eles, nesse momento, eles acharam, estou no lugar certo. Mas será que durou muito essa concepção dos imigrantes? Na página 132, vamos trabalhar o trabalho
nas fazendas de café. Então nós vamos agora entender como era o trabalho desses imigrantes nas fazendas de café. Coloquei aqui para vocês páginas 132, questões 1, 2 e 3, caderno. Então quero que vocês passem essas questões para o caderno e respondam. Vamos lá? Acompanhem comigo a leitura da página 132, que diz assim: muitos imigrantes, depois de ficarem alguns dias na hospedaria, eram encaminhados para o trabalho nas fazendas de café. Nesses lugares passavam a viver e a trabalhar com sua família. Leia o texto a seguir. O trabalho do imigrante na fazenda de café era realizado de sol a sol. Toda a família trabalhava, inclusive as crianças. Os colonos, como eram chamados os imigrantes, tinham várias tarefas, entre elas a derrubada e a queimada de mata, o plantio, a colheita, o beneficiamento e ensacamento para despacho do café. O pagamento variava, mas geralmente ganhavam pelo número de pés que cuidavam. Cada trabalhador possuía uma conta mínima de pés de café para cuidar. Então, através desse texto, já percebemos que o tratamento para com esses imigrantes já está mudando. Então, vamos responder aí o número 1, 2 e 3, de acordo com o que vocês estão lendo nesse texto. Diz assim: número 1, quem trabalhava nas lavouras de café? Fiquei com dó. Número 2, quais eram as principais atividades dos colonos? Os colonos aí são os imigrantes. Eles passaram a ser chamados assim, colonos. E número 3, como era feito o pagamento pelo trabalho dos colonos. E agora vamos falar sobre o dia a dia nas fazendas, ainda na página 132. Pausem o vídeo, respondam ou acompanhem o final dessa explicação dessa página e deixa para você responder tudo depois, porque no finalzinho da nossa aula de hoje eu farei todas as correções dessas atividades que estou explicando agora. Dia a dia nas fazendas. Então, gente, era exaustivo. Eles trabalhavam de sol a sol. Iniciavam às 5 horas da manhã e iam trabalhavam em torno de 14 horas por dia, né? Os colonos levantavam diariamente antes do sol nascer. Trabalhavam cerca de 12 horas por dia. Então, eu disse 14, faça a correção, 12 horas por dia de trabalho. Trabalhavam finais de semana. As condições de trabalho eram difíceis. Sofriam maus tratos dos seus patrões. E o que eles tinham de benefícios aí? Algo que infelizmente muitos não davam conta de usufruir desses benefícios, pois estavam tão cansados que não conseguiam aí realizar as atividades que eram para eles próprios. Então, os lotes de terra onde podiam cultivar alimentos para seu consumo. Então, eles tinham um local ali, tinham um espaço, um terreno em que eles podiam criar animais, eles podiam plantar e retirar dali o seu próprio alimento. Porém, como havia dito, diversos trabalhadores não tinham
Eles estavam tão cansados que não tinham coragem aí, não tinham tempo, trabalhando 12 horas por dia, eles não tinham tempo de realizar essas funções e com certeza algo que seria bom para eles. Então o patrão dava aquele local que ele podia cultivar ali, plantações, criar animais, porém o patrão ele não dava tempo para que ele realizasse essas funções que seriam benéficas a ele e sua família, né? Como acharam muito difícil esse período aí trabalhando nas fazendas, alguns imigrantes eles voltaram para os seus países de origem. Outros decidiram buscar melhoria no próprio país, porém deixaram o campo e foram para a cidade. Na página 133, vamos falar agora sobre o trabalho dos imigrantes na cidade. Difíceis condições de vida e trabalho nas fazendas. Houve imigrantes que voltaram devido, né, às difíceis condições de vida e de trabalho nas fazendas. Vários imigrantes voltaram, como disse, para os países de origem e outros que ficaram no Brasil resolveram se mudar para os centros urbanos em busca aí de trabalho. Nós temos aqui, de acordo com o que acabei de falar para vocês, duas questões que também quero que vocês passem para o caderno de vocês, que é a questão 4 e 5, que fala do trabalho dos imigrantes nas cidades. Número 4 diz assim: que tipo de atividades os imigrantes estão exercendo nas imagens apresentadas? Então você vai observar a imagem 1, vai observar a imagem 2 e vai falar aí o que eles estão fazendo. Eles já estão nas cidades grandes, nos centros urbanos. Número 5. Essas atividades ainda são exercidas nos dias de hoje? Ainda realizamos essas atividades que mostram nessas duas imagens? Sim? Não? Então respondam e acompanhem comigo a leitura aí desse último parágrafo da página 133, que diz assim: para muitos imigrantes, as cidades eram locais que ofereciam oportunidades de trabalho de melhoria nas condições de vida. Mulheres, homens e crianças trabalhavam nas mais diversas atividades. Algumas famílias, inclusive, conseguiam abrir seu próprio negócio no ramo do comércio ou na prestação de serviço. Então, turmas, eles deixaram aí o campo, foram para a cidade em busca de melhoria de vida. E todo mundo trabalhava. Trabalhava homem, trabalhava mulher, trabalhava criança. E não era fácil. Professora, mas no campo não estava fácil, na cidade? Não. Também não era fácil. Agora vou falar como era esse trabalho na zona urbana. O que as mulheres faziam, o que os homens faziam, o que as crianças faziam, o que eles recebiam. Vamos lá? As páginas 134 e 135 temos aqui por dentro do tema a cultura dos imigrantes na atualidade. Então, um texto informativo. Assim que realizarmos a leitura do mesmo, já vamos passar para o trabalho nas fábricas e finalizar aí com os benefícios que tiveram com a criação dos sindicatos. Então vamos lá, página 134, a cultura dos imigrantes na atualidade. A influência dos imigrantes na formação do povo brasileiro
pode ser percebida de diversas maneiras, tanto na composição étnica da população, como na diversidade cultural brasileira. A cultura dos imigrantes está presente em diversos aspectos de nosso cotidiano, na culinária, nas festas, nas danças, na religiosidade, na linguagem, entre outros. Veja a seguir alguns exemplos de expressões culturais dos imigrantes, observadas nas diversas regiões do Brasil, onde eles se estabeleceram. Uma das expressões culturais trazidas pelos imigrantes japoneses ao Brasil foi o judô, uma arte marcial baseada em técnicas de agarramentos, projeções e imobilizações. Atualmente o judô é popular no Brasil e é procurado por pessoas que buscam aprender defesa pessoal e desenvolver o fortalecimento físico e mental. Os praticantes de judô aprendem valores relacionados à filosofia marcial, como disciplina, lealdade e justiça. A imagem mostra aí a foto da judoca Rafaela Silva em competição olímpica. Na página 135 temos a culinária, uma imagem da culinária italiana, né? E diz assim: a culinária italiana é muito famosa e popular entre todos os brasileiros. Pratos como a macarronada, a lasanha, o rondelli e o nhoque geralmente são passados de geração em geração nas famílias tradicionais. Temos também uma comunidade alemã e diz assim: a comunidade alemã se estabeleceu principalmente na região sul do Brasil. Uma das festas mais conhecidas trazidas por esses imigrantes ao país é o Oktoberfest, realizada anualmente no mês de outubro. Nessa festa, que dura vários dias, se comemoram diversas tradições de origem alemã, com desfiles, música, dança, comidas e bebidas tradicionais. Quero que façam a letra A, B e C também no caderno. Vamos lá? Diz assim: você pratica ou participa de algumas dessas manifestações culturais? Se sim, quais? É uma resposta aí pessoal. Eu já vou até falar para vocês. Eu sou apaixonada em lasanha, macarronada, então eu participo muito da culinária aí, né? Que foi citada, culinária italiana. Letra B. Você conhece outras manifestações culturais que foram trazidas por imigrantes e que são comuns em nosso dia a dia? Se sim, quais? Então, professora, não tô lembrando de nenhum. Pesquisem e respondam. Depois eu vou falar aqui oral as que fazem parte da minha vida. Letra C. Você considera importante que as tradições culturais dos imigrantes sejam preservadas? Explique. Então, você acha que se temos aí até hoje a macarronada, é bom, é algo que deve ser preservado, essa festa aí alemã, então você vai colocar com suas palavras. A, B e C são respostas pessoais. Postem no grupo aí de vocês, do WhatsApp, para as professoras verem essas respostas da letra A, letra B e letra C. Ok, turmas? Vamos agora para a página 136. O trabalho nas fábricas. O trabalho nas fábricas. Então, os imigrantes saíram da zona rural, vieram para os centros urbanos em busca de melhoria de vida.
primeiro saíram de seu país de origem, foram para a zona rural, trabalharam e não, vou para a cidade para obter um emprego melhor. Vieram para a cidade, mas infelizmente nem tudo foram flores. Eles enfrentaram também muita dificuldade no trabalho. Eles trabalharam muito também na zona urbana. Então, como era a rotina? Trabalho de até 14 horas. Isso era realizado por homem, mulher e criança. Olha que absurdo, turmas. Aconteceu isso no Brasil. Então, trabalho de até 14 horas por dia e até finais de semana. Mulheres e crianças recebiam menos que o homem. Os ambientes das fábricas eram mal ventilados e iluminados, devido à falta de segurança, higiene. Devido ao cansaço, era comum os operários ficarem doentes. Então, tudo isso eles passaram quando migraram do campo para a cidade. Professora, quando isso melhorou? Somente com a criação dos sindicatos que houve uma melhora e que esses trabalhadores tiveram os seus direitos reconhecidos. Vamos saber agora o que eles faziam aí, o que esses sindicatos faziam pelos trabalhadores. Os sindicatos somente vieram para o Brasil no século XX. Então, no século XX que eles foram trazidos para o Brasil pelos operários. Porém, lá na Europa já era algo comum. No sindicato, o que esses trabalhadores poderiam aí se sentir abraçados nesse sindicato, quais causas eles resolviam desses trabalhadores. Então, no sindicato eram expostos descontentamentos dos trabalhadores. Eles discutiam e organizavam maneiras de lutar por seus direitos. O sindicato ajudava os trabalhadores em casos de acidentes ou injustiças no trabalho. Os trabalhadores reivindicavam redução da jornada de trabalho. Eles também lutavam por maior segurança e higiene nas indústrias e também eles pediam um aumento salarial e também férias. Eles reivindicaram aí férias remuneradas. Então, turmas, é isso que os imigrantes viveram em nosso país. Infelizmente, nem todos suportaram. Diversos imigrantes, eles não conseguiram ficar aqui em nosso país e voltaram para a sua terra natal. Mas alguns aqui, eles investiram, eles conseguiram abrir negócios e se deram bem. Nem todos tiveram uma história ruim aqui no Brasil. E eles marcaram, tanto é que eu li para vocês, a nossa cultura. Eles fazem parte dessa miscigenação cultural que temos em nosso país. Página 137. Pratique e aprenda. Exercício 1. Observe a imagem abaixo e responda as questões. Letra A. Faça uma descrição do cartaz. Então, vocês estão visualizando aí
como se fosse aí alguém vindo do Japão, né, assim, com ferramentas na mão e mostrando aí a direção do Brasil, né? Então, faça a descrição do cartaz. Vocês vão escrever o que vocês veem nesse cartaz. Letra B. Em qual país esse cartaz foi produzido? Gente, pela escrita aí vocês já percebem. Quais elementos você observou para chegar a essa conclusão? Hashtag fica a dica. Letra C. Em sua opinião, o cartaz transmite uma imagem positiva ou negativa sobre o Brasil? Por quê? Converse com seus colegas. Gente, infelizmente não temos como fazer esse momento de debate igual fazíamos em sala. Então, quero que vocês conversem com os familiares de vocês, né? Tá bom? Então, pausem o vídeo, respondam aí a página 132, respondam a página 133, respondam a página 135 e finalizem respondendo a página 137. E logo em seguida, assim que responderem, vão dar um play aí e fazer a correção comigo, turmas. Combinado? Então vamos para a correção em ação. Página 132, exercício 1. Quem trabalhava nas lavouras de café? Toda a família, incluindo as crianças. Exercício 2. Quais eram as principais atividades dos colonos? A derrubada e a queimada da mata, o plantio, a colheita, o beneficiamento e o ensacamento do café. Então, essas atividades que os colonos faziam. Número 3. Como era o pagamento pelo trabalho dos colonos? Geralmente, os colonos recebiam o pagamento de acordo com o número de pés de café que eles cuidavam. Ah, então eu cuido de 30, então você receberia aí pelos 30. Ah, eu só dou conta de cuidar de 10, então receberia somente por cuidar de 10. Então, geralmente os colonos recebiam pagamento de acordo com o número de pés que cuidavam. Agora, vocês já responderam a página 133. Vou fazer a correção. Página 133. Número 4. Que tipo de atividades os imigrantes estão exercendo nas imagens apresentadas? Então, nós temos aí imigrantes que estão trabalhando como vendedor em seu próprio estabelecimento comercial e como amolador. Então, na primeira imagem temos aqui, né, um vendedor, ou seja, dono do seu próprio comércio, e na segunda temos um amolador. Número 5. Essas atividades ainda são exercidas nos dias de hoje? Sim. Donos de comércio também trabalham nos mesmos. E existem os amoladores de tesoura, faca, alicate e etc. Então, assim fechamos a página 133. Vamos agora para a página 135. Página 135. Letra A, pessoal. Letra B, pessoal. Letra C, pessoal. São respostas pessoais. Eu vou falar um pouco sobre mim, mas você vai escrever aí sobre você. A letra A diz assim: você pratica ou participa de algumas dessas manifestações culturais? Se sim, quais? Então, como disse a vocês, eu participo aí da culinária italiana. Letra B.
Você conhece outras manifestações culturais que foram trazidas por imigrantes e que são comuns em nosso dia a dia? Se sim, quais? Bom, não é que sejam comuns, mas eu conheço aí a capoeira, nós temos aí o carnaval, então tem diversas festividades. Nós temos o quibe também, árabe, então tem às vezes assim, festividades, temos alimentações que vêm aí desses imigrantes, tá bom? E para finalizar, letra C, você considera importante que as tradições culturais dos imigrantes sejam preservadas? Sim, eu acho importante, pois já fazem parte da cultura brasileira. Muitas aí foram customizadas de acordo com a nossa cultura, igual disse aí a capoeira, que hoje é originalmente brasileira, mas tem aqui, ela tem influências africanas. Então é isso, gente, é algo que nós vamos ter para sempre, vamos passar para os nossos netos, bisnetos e etc. Vamos agora para a página 137. Agora, turmas, finalizaremos com a página 137. O exercício 1 diz assim: observe a imagem abaixo e responda as questões. Letra A. Faça uma descrição do cartaz. Então, vamos contar o que tem aí nessa imagem. Há um homem apontando para o Brasil. Em um mapa da América do Sul, ele segura uma enxada, leva sua família no braço esquerdo. Há várias escritas no idioma japonês. Então, eu separei algumas orientações aqui do que foi apresentado nessa imagem. Algumas características desta imagem. Se você colocou mais, beleza, tá bom? Não tem problema. Letra B. Em qual país esse cartaz foi produzido? Pode colocar aqui escritas no idioma japonês. Eu sei que foi no Japão. Quais elementos você observou para chegar a essa conclusão? Os traços orientais do homem e a escrita do cartaz. A letra C, vocês vão fazer com os familiares de vocês. É pessoal. Diz assim: em sua opinião, o cartaz transmite uma imagem positiva ou negativa do Brasil? Por quê? Converse sobre o assunto com seus familiares. Foi o que eu pedi para vocês conversarem com seus familiares e responder, né? De acordo com ele mostrando ferramentas, trazendo a família, é algo que é algo positivo, é algo negativo. Então, ele está indicando aí que lá tem trabalho. Então, na sua opinião, é algo positivo ou algo negativo? Ao meu ver, esse cartaz aí, ele quer motivar as pessoas que moram no Japão, que moravam nessa época no Japão, para que viessem aí para o Brasil em busca de emprego. Porém, é uma resposta pessoal, ok, turmas? Então, ó, um beijo da professora Luciana Tavares e até nossa aula de amanhã, Geografia!